Oi, eu me chamo Andriele Castro, sou astróloga e maquiadora e esse é o vídeo que eu vou dar o pontapé inicial no meu canal. Nós temos alguns vídeos ali que eu tirei do Insta e joguei pra cá, né, pra realmente testar como que era a ferramenta. E eu senti no meu coração, já tem de um bom tempo, de vir pra cá, porque as pessoas que acessam o conteúdo aqui, elas acessam com profundidade. Elas acessam com vontade de saber mais sobre o assunto. Eu fui convidada para um podcast, do qual eu já participei 3 vezes, que é o Senso Comum, e consegui falar um pouco do meu trabalho, né, durante esses 3 episódios. É um podcast que tem grande reconhecimento, né, pessoas muito queridas estão lá. E lá eu vi, através de lá, eu vi o quanto que vem pessoas de qualidade, clientes de qualidade e pessoas que realmente gostam do assunto. E recebi esse grande incentivo de vir para cá, de trazer, né, o pouquinho que eu sei para cá. E como eu sou uma pessoa que venho da maquiagem, sou maquiadora há 19 anos, esse vídeo ele vai ser no formato maquia e fala. Por que não, né? Porque eu sou uma mulher que vivo muito, 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 muito na correria. Eu tenho Marte em Áries na casa 6. O que que isso significa? Vivo na correria. Uma rotina agitada, uma pessoa que, né, tem essas questões de realmente colocar muita energia na rotina, né? Muita coisa vai acontecendo, vai atropelando, e aí ela tem que fazer as coisas do jeito que ela vai conseguindo. E eu acabo, às vezes, passando perrengue com isso e postergando, né, procrastinando algumas coisas que eu desejava fazer e não fazia porque não tava super perfeito, tava esperando o momento perfeito e não tem essa, sabe? Não tem mais momento perfeito. O momento que eu tenho para gravar é agora, né, que eu estou aqui passando o meu reboquinho do dia para trabalhar. E enquanto isso eu vou trazer os insights sobre o momento atual. Estou começando esse canal, eu tinha falado pro Ângelo lá do Senso Comum, ele disse assim, começa ainda em maio, assim, eu vou tentar. Em maio não rolou, mas estamos aqui no último dia de junho, eu prometi pra mim mesma, em junho isso vai acontecer. Estamos no último dia de junho e cá estou eu fazendo o meu vídeo, porque eu preciso levar a sério as promessas que eu faço pra mim mesma. E bem no momento onde está tendo Mercúrio retrógrado, né? Mercúrio é o planeta que rege as comunicações, o pensamento, o intelecto, né? E entre outras coisas. E esse é um momento que realmente não é dos melhores para se lançar algo. Só que eu sou uma pessoa que diz assim, eu não sou obrigada a nada. E o meu trabalho, ele envolve essas questões de rever as coisas, né? De entender como que funciona a dinâmica de vida, né? Entender o que faz mais sentido para cada momento. Então, por que não no Mercúrio retrógrado, que é o momento que a gente começa a revisar as coisas, né? Esse Mercúrio retrógrado começou ontem, né? Dia 29 de junho. Ele vai até o dia 23 de julho. Eu tô dando uma olhadinha aqui porque eu tenho anotações, né? Porque a cabeça da gente não consegue gravar tudo. E ele tá acontecendo no signo de Câncer. E eu sou canceriana. Tenho o Sol conjunto ao meio do céu na casa 9, porque eu trabalho com um sistema de casas de signos inteiros. Então, tá. E outra, tá, gente? Eu tô fazendo isso, ó, no fim de um tratamento que eu já tô há 20 dias tomando antibiótico. Então, eu fui remando contra a maré e disse assim: quer saber? Eu vou fazer esse vídeo porque eu preciso, né, fazer isso acontecer, sentir no meu coração de que era hoje e ia ser no tempo que dá. Então, esse Mercúrio retrógrado começou ontem, né, no signo de Câncer. Sou aquela canceriana que tem o Sol na casa 9, tem o Mercúrio lá, tudo, né, num ponto muito específico que fala sobre o meu direcionamento de vida, né, que é o meio do céu, sobre a minha imagem pública, questões de carreira e o que eu quero pro meu futuro, né? E
E esse Mercúrio, ele tá lá fazendo eu revisar como que eu quero ser vista, como que eu quero, né, levar a minha carreira adiante. Eu tenho um chamado muito forte de ensinar, né? Tanto é que na maquiagem eu sempre fui uma boa professora. Eu formei diversas maquiadoras aqui da minha região. Cursinho de automaquiagem mesmo, nem se fala. Já dei muitos cursinhos de automaquiagem. E ainda dou, porque eu amo, amo, amo esse universo. E o que acontece? Estou num momento que eu quero realmente poder começar a direcionar o meu caminho para essa questão do cenário acadêmico, que é a minha promessa natal, né? E para isso eu senti que eu realmente tenho que ter conteúdos maiores, conteúdos longos, né? E esse Mercúrio retrógrado vem ali, mexendo nas minhas certezas, nas minhas crenças, nos meus pensamentos, na minha maneira de se comunicar, na minha identidade, né? E é muito sobre isso, né, que vem acontecendo. Então, as pessoas que têm o signo de câncer, as pessoas que têm ascendente em câncer, que têm planetas importantes no signo de câncer, vão sentir muito forte essa movimentação. E esse momento, né, que o signo de câncer tá, o Mercúrio está no signo de câncer em retrogradação, ele tá em câncer, então ele vem dizendo muito sobre o quê? Passado. Câncer é passado. Me diz qual é a canceriana ou canceriano que não é nostálgico. Que não fica lembrando das coisas de infância, coisas do passado. As pessoas de câncer, ou que tem câncer forte no mapa, têm uma memória de elefante. São pessoas que gravam tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. É como se fosse assim, realmente tu guarda ali, capta aquela memória e ela fica ali, né, dentro do teu cérebro, dentro do teu coração ali, aquela coisa armazenada. E aí, existe essa sensibilidade canceriana, né, que fala muito sobre intuição, sobre emoções. Então, isso tudo fica muito mexido durante esse período. E assim, ó, gente, a minha maquiagem não vai ficar perfeita, tá? Eu tô fazendo o que dá. O que rolou aqui, meu Deus? O que dá, porque não tem como a gente maquiar bonitinho olhando pelo celular. E o que acontece muito no Mercúrio retrógrado também? Dizem muito sobre os retornos dos ex, né? Realmente, pessoas do passado, elas vêm, assim, pra testar a paciência da gente, pra testar se a gente tá bem alinhado, se a gente realmente sente que está no caminho certo, né? Então, é muito comum que apareçam esses ex, sejam ex-relacionamentos amorosos, sejam ex amigos ou pessoas da família que às vezes não tem mais contato. Essas pessoas, elas tendem a vir nesse período. É um período de revisão. Então, existe também um foco muito grande nesse período. Gente, eu não tô acostumada a gravar conteúdo longo assim, só quando eu faço live, mas eu já não faço há um bom tempo, então relevem, tá? Esse período também fala muito sobre os rancores antigos, né? Como eu falei, câncer é um signo que ele tem uma ótima memória para as coisas boas e também para as coisas ruins. Então, essas mágoas, às vezes, pode ser algo familiar, né? Ou pessoas que às vezes a gente ainda não perdoou, elas vêm para que sejam superadas, sabe? Para que sejam resolvidas. Porque quem sofre é quem não perdoa, né? A gente toma uma dose de veneno diariamente esperando que o outro morra. É um baita de um tiro no pé. A gente fica um pouco mais emotiva, a gente fica, assim, sendo movimentada mais pelo coração, né? Então, a gente pode ter algumas confusões emocionais também nesse período, isso no geral, tá? O coletivo, mas cada um sente uma área da vida, ou sente com mais intensidade ou menos intensidade. Outras coisas que são importantes, né? Olhar muito, porque período de Mercúrio retrógrado
tem muito essa coisa das panes, né? Às vezes, questões de pane mesmo, sabe? De sistema, pane de comunicação, né? Então, assim, às vezes as mensagens são mal interpretadas, tu fala uma coisa e o outro entende outra, ou tu começa a estudar determinada coisa e aí tu fica meio confuso, fica um pouco mais difícil, assim, de tu se concentrar ou de entender direito. Então, a gente tem que revisar muito, prestar muita atenção nesse período para como a gente rege ali a nossa comunicação, o nosso pensamento. O que a gente evita, né? Vou dar as dicas de ouro para vocês. Assinar contratos importantes. Então, assim, esse é um período que é um pouco mais desafiador. Como a gente fica com a mente um pouco mais mexida, como a gente fica com o pensamento mais confuso, é importante a gente revisar bem. Se for obrigado, né, dizer assim, não, Adri, mas eu tenho um contrato que eu sou obrigada a fazer isso agora, eu trabalho com isso, ou, né, não tem como postergar. Se a gente pode postergar, a gente joga um pouquinho pra frente, mas se não tem como, a gente revisa muito, lê muito, presta atenção, tira tempo, né, faz sem pressa pra realmente fazer a coisa sem ser por impulso. Cuida, inclusive, com as discussões por impulso, né, os textões da madrugada, porque a chance de tu se arrepender vai ser muito grande, né? Então, olhar muito pro emocional não te levar a fazer aquelas coisas, né, na reatividade e depois se arrepender. Compras tecnológicas. Eu tive um acontecimento aqui na minha casa que foi no Mercúrio Retrógrado de novembro. Eu tinha me mudado e eu comprei aquela maçaneta eletrônica, sabe? Que a gente só bota o dedinho ali, ela abre. Compramos, né? Eu e meu marido, a gente foi naquela, tá, vamos lá, Mercúrio Retrógrado. A gente comprou um monte de coisa antes do Mercúrio Retrógrado pra não dar BO. Mas essas maçanetas a gente queria muito e no fim a gente acabou conseguindo comprar só no Mercúrio Retrógrado. O que aconteceu? A maçaneta teve vários problemas. Várias vezes eu me incomodei com ela. Precisei dar um pause aqui porque o marido chegou, dei uma atençãozinha e no fim acabei passando já o rímel enquanto isso. Então, voltando para a história da maçaneta, né? A maçaneta a gente comprou no Mercúrio Retrógrado. O que aconteceu? Chegou, instalamos e estragou. Trocamos, deu o mesmo BO de novo. Na terceira vez que veio a terceira maçaneta, que deu certo. Então, assim, quer dizer que vai estragar tuas coisas, que vai dar pane em tudo e o que tu comprar vai vir estragado ou vai estragar depois? Não necessariamente, mas a probabilidade ela é muito maior, né? Então, é muito importante evitar fazer essas compras tecnológicas, comprar carro, computador, celular, cuida do celular. Olha se tá com película, se tá com capinha, dê uma atenção para isso, porque é fundamental num período como esse. E também, né, fazer coisas por impulso, que é o que eu já falei, é bom evitar nesse período. Agora, olhando sobre a questão, né, da previsão para cada ascendente. Quando a gente vai ver previsão astrológica, a gente olha pelo ascendente, não é pelo signo solar. Por quê? A gente vai estudar qual é a casa do mapa astral que está manifestando essa movimentação, né? Esse trânsito em cima do teu mapa astral. Então, a gente olha pelo ascendente, porque se for pelo sol, tu não sabe qual é a casa do mapa astral. Então, precisa ter um mapa astral, gerar um mapa astral, colocar os dados, né? Eu posso fazer um vídeo mais pra frente ensinando a fazer, gerar o mapa astral e entender como que é o mapa astral também. Primeiro ascendente em Áries, né? Onde que afeta esse Mercúrio retrógrado? Casa 4. Lar, família, né? Então é muito importante cuidar aí com discussões, com parentes, né? Dentro de casa. Coisas dentro de casa podem vir a quebrar, então é muito sobre isso. É aquele momento para tu pegar assim as coisas, arrumar e jogar fora o que não te serve mais, que tá quebrado, aquela energia estagnada. O que não te serve mais também, né, que às vezes pode servir para alguém, ou doa, ou vende, faz aquela geral. Ascendente em Áries faz a geral na casa. Ascendente em Touro afeta na casa 3. Então, é muito importante ter essa atenção triplicada para fofocas,
mal entendidos, mensagens que são enviadas às vezes para a pessoa errada, né? Tu vai fazer uma transferência no banco e não confere bem e manda para a pessoa errada, sabe? Para o número errado de CPF ou que seja. Ou manda uma mensagem que era para alguém, para outra pessoa, né? Então, é muito importante cuidar com isso. E carros, principalmente, cuidado com os carros, porque a casa 3 rege o carro, tá? As pequenas viagens. Ascendente em Gêmeos afeta a casa 2. Então, é um período que pode ter algumas questões financeiras. Às vezes, se tu tem algo para receber, tu pode ter um certo atraso, ou às vezes tu paga uma coisa, sabe aquela coisa do banco? Presta bastante atenção, né? E cuida com os gastos impulsivos também durante esse período, porque é uma tendência de vir aí, né? De fazer essas compras sem pensar. E tem a questão também de às vezes tu vai vender alguma coisa, fazer algum negócio, prestar bastante atenção, sabe? Se vai, como é que vai ser a forma de recebimento, né? Ficar bem atento com essas questões também financeiras. Ascendente em Câncer vai afetar na identidade e no corpo. Então, assim, esse Mercúrio retrógrado tá pegando em você, né? Então, a tua energia, ela pode parecer meio travada, né? Tu vai se sentir um pouco mais confuso. Então, pode ser que venha aquela vontade de mudar o visual radicalmente. Não aconselho, tá? É melhor dar uma pensada, uma refletida antes de meter a cara, porque pode vir o arrependimento depois, certo? Deu, tô pronta. Ascendente Leão, pega na casa 12, que é a casa do inconsciente, da psique, né, da saúde mental, dos momentos de reclusão, entre outras coisas. Então, pode ser que venha aí uma grande vontade de ter esse momento forte de reclusão, né? Pode ser que não se força a ir pra fora, não se força a ter muitos contatos, porque essa é a necessidade do momento. Pode ser que venha sonhos também, sonhos com coisas do passado. É bom fazer terapia ou a escrita terapêutica. Ó, meu planner da Gabi Staff, que eu amo, né? Do Portal Despertando. Ascendente em Virgem afeta a casa 11, que é a casa das amizades, do social. Então, pode ser que venham amigos do passado, né? Às vezes alguém que estava assim com mal entendido que vai querer vir resolver. Projetos futuros também, projetos em conjunto, né? Questões assim coletivas também pode ser que venham coisas do gênero, né? Para revisar. Não tomaria atitudes, né? Não daria partida inicial num período desse, por exemplo, num projeto de longo prazo. Eu iria revisando, né? Pode ter, às vezes, também alguns tipos de desentendimentos no WhatsApp, grupos de WhatsApp. Ascendente em Virgem. Não, Virgem já falei. Em Libra, casa 10. Pega na carreira, no status, na imagem pública. Então, às vezes pode vir aí esses problemas, né, com questões de trabalho, algum erro antigo que tu teve pode vir à tona para tu resolver agora, né? Então, não lançaria nenhum tipo de projeto profissional agora, né? Eu revisaria mais e aperfeiçoaria o que já tem, né? E ficaria naquele momento ali. É assim, gente, até o dia 23 de julho é o período de revisão, né? Nesse caso, na vida profissional. Ascendente em Escorpião, casa 9, né? Que é a casa dos estudos, das crenças, das viagens longas. Então é um momento para revisar muito mesmo, né? Se vai viajar, não comprar passagem, né? Não organizar coisas de viagem agora, assim, não organizar não. Pode organizar, mas não ir lá e tomar partida para coisas que vão ser feitas para uma determinada viagem. Se tiver que viajar, já tá tudo comprado, já tá tudo certo, vai. Só que revisa 3 vezes, assim, por exemplo, a passagem, o horário, né? Vai com calma, vai com o cronograma frouxo para não ter problema, né? E também algumas coisas com relação a olhar, revisar as crenças que se tem, né? Se tem estudos, às vezes tem aquele curso que tu comprou, né? E tá lá daquela plataforma e tu não
estudou e já tá querendo comprar outro. Não, segura, que eu tenho essa mania. Então, vai lá, revisa, estuda, né? E se organiza. Ascendente em Sagitário mexe na casa 8, que é a casa que fala sobre transformação e sobre dinheiro dos outros, dinheiro em conjunto, né? Então, é um momento de revisar muito essas questões que envolvam, por exemplo, impostos, dívidas, heranças, né? Finanças, né? Dinheiro compartilhado. Então, pode vir também algumas crises, algumas coisas assim, para serem curadas durante esse período. Não toma nenhuma atitude de findar um ciclo sem revisar muito antes. Ascendente em Capricórnio afeta na casa 7, que é a casa dos relacionamentos, né, e das parcerias, sociedades. Então, é como se fosse um teste de paciência do amor. Pode vir aqueles ex do passado, tá? Ou às vezes pessoas que já fez negócio, que às vezes não ficou bem resolvido. Pode vir essas coisas para serem resolvidas, tá? Então, não vai voltar. Se vier alguém, não vai voltar, tá? Pensa, revisa e entenda que é o momento. Ascendente em Aquário afeta a casa 6, que é a casa da rotina, do trabalho, né? Do dia a dia. Tem sido uma provação, porque eu já desinstalei tudo do meu celular para ter armazenamento, mas travou. Agora desinstalei tudo, até Instagram, para poder gravar esse vídeo até o final e eu vou postar. Então, ascendente em Aquário, o dia a dia vai ficar meio caótico, né? Coisas de tecnologia, por exemplo, do trabalho, podem dar alguns panezinhos. Paciência com a comunicação também com os colegas de trabalho, tá? E por último, ascendente em Peixes pega na casa 5, que é a casa que fala sobre romance, sobre criatividade, momentos de lazer, filhos. Então, pode vir um bloqueio criativo, né? Isso acontece, né? Pode ser que tenha que revisar algo que tu já estava criando antes. Criações autorais, sabe? É muito sobre isso. Às vezes filhos, né? Às vezes vem uns BOzinhos que tem que resolver com filhos, né? Alguma questão, às vezes o filho tá ali com uma dificuldade no colégio e aí tu vai ter que revisar com ele, vai ter que estudar com ele. É um exemplo. A comunicação com os filhos vai exigir muito mais calma, né? E no amor, nos romances também, né? Pode ser que venham aí essas paixonites do passado querendo te testar, pra ver se tu tá bem equilibradinho e equilibradinha. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou colocar meu Instagram aqui, vou ver se eu consigo editar e colocar escrito. É andrielecastro.mcosta. Lá eu posto um pouco mais, né? Tô mais ativa. Mas isso é algo que eu vou mudar e eu vou estar mais presente aqui também. Quiser mais informação e saber sobre o meu trabalho, me chama no WhatsApp. Tem no link da bio do Instagram. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui também, tá? Porque eu tô aprendendo.